participação de todos. É um prazer em recebê-los aqui esta noite. Agradecer mais uma vez a presença, a confiança. Agradecer também as pessoas que estão online assistindo a gente nesse momento. E, para darmos início, nós vamos chamar o CEO da Sistec, Denildo, vai falar um pouquinho para vocês aqui. E o nosso palestrante da noite, Samuel Diniz, que vai dar sequência aí e falar um pouquinho de holding para vocês. Obrigada, galera. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença. Sem vocês, não conseguiríamos, né, atingir esse objetivo, que é justamente falarmos sobre um pouquinho da Sistec, que uma grande parte já conhece, bem como de holding e algumas empresas que nós trabalhamos, que nós fazemos da Sistec, o que ela é hoje, e graças a Deus estamos aí no mercado há algum tempinho, e com a ajuda de bastante empresa, bastante proprietários que estão aqui, bastante sócios. E eu gostaria só de agradecer, não tenho muito o que falar, também não sou de falar, né? Falo pouco, todo mundo sabe disso. Eu não entendi, mas tudo bem, vai. Então, tá bom, você deve ter gente que me conhece bem. Mas um beijo a todos, obrigado, e o Samuel vai tocar a palestra. Eu estou meio ruim também. Então, um beijão a todos, obrigado, tá? Boa noite, pessoal. Acho que a grande maioria que está aqui presente já me conhece, né? A gente já realizou alguns planejamentos, alguns estudos, e hoje realmente a gente vai falar sobre holding para trazer realmente a prioridade para vocês, né? Alguns de vocês a gente já conversou sobre esse planejamento e a essencialidade da gente já realizar o planejamento. Então, hoje, nós vamos falar sobre estruturação da holding, nós vamos montar uma holding junto com vocês aqui, com relação à estruturação inicial, quais são os benefícios para que a gente monte a holding e, principalmente, o quanto vocês vão ganhar em realizar realmente essa operação, que é o que importa, né? Mas antes disso, o Denildo sempre muito modesto, né? Ele não costuma falar muito sobre a Sistec para vocês, a gente vai realmente só passar um pouquinho sobre a apresentação da Sistec, de quem é a Sistec de fato, né? Temos clientes aqui e temos pessoas que não são clientes, que não nos conhecem, né? E até os clientes, às vezes, não sabem a representatividade e o tamanho que a Sistec se tornou aí nos últimos anos, né? Então, para informar que a Sistec fez 50 anos de vida agora em fevereiro de 2024, né? Hoje, nós contamos aí com aproximadamente 90 colaboradores. Hoje a gente tem mais de 700 CNPJs na nossa base de clientes. Nós atendemos aí diversos segmentos. E grande parte de vocês só conhecem o próprio Denildo, né? São amigos, são parceiros, são clientes. Na verdade, eu vou chamar também o time da Sistec, que são os gerentes, para vocês conhecerem quem são. Podem vir aqui, pessoal. Não fiquem com vergonha, não. Então, a Sistec, de fato, como o Denildo modesto, né? Se tornou o que é hoje pelo Denildo, no decorrer aí de um trabalho de 50 anos. E a Sistec hoje só consegue desenvolver a sua atividade, o seu trabalho, com a nossa equipe de gestores, né? Hoje são os líderes da Sistec que estão aqui, representando cada um dos departamentos, né? Mas hoje, efetivamente, nós temos em torno de 18 líderes, né? Hoje vieram os gerentes aqui, porque se a gente trouxesse a Sistec inteira, não caberia todo mundo aqui. Então, quero agradecer vocês pelo desempenho, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido nos últimos anos. Tá? Muito obrigado. Então, de fato, hoje, nós somos um escritório que não somos nichados, nós somos diversificados, né? Grande parte dos planejamentos que a gente desenvolve hoje tem como base a criação de uma holding, seja para a operação da pessoa física de vocês com relação à estruturação de uma holding patrimonial, de uma holding operacional, de uma holding operacional sucessória. Então, eu estou usando esses termos aqui, mas a gente vai repassar cada um deles para mostrar para vocês o que significa cada termo e para que serve uma holding. De fato, por que nós temos a economia tributária, né? Acredito que grande parte, quase todos vocês que estão aqui, vocês são empresários e vocês sabem que, de fato, o tributário ganha um jogo. Grandes empresários que estão aqui, eu acompanho já há alguns anos, vocês têm crescido muito nos últimos anos, grande parte pelo desempenho da operação de vocês, mas em grande parte por planejamento tributário, né? A gente sabe que o mundo tem se desenvolvido
concorrentes surgiram e, de fato, hoje existe uma grande demanda no mercado que é atendida por vários concorrentes. E nem sempre vocês conseguem acompanhar o preço, salvo se vocês estiverem aí enquadrados no melhor regime tributário, né? Então, a Sistec hoje, a gente tem desde holdings, mas a gente atende diversos segmentos, né? Então, hoje a gente tem uma grande representatividade aqui, principalmente aqui no bairro do Tatuapé, na Ilha Franco, com relação ao desenvolvimento de planejamento tributário para incorporações imobiliárias. E dentro de incorporações imobiliárias, toda a estruturação também é feita através de uma holding, né? Além disso, a gente tem desde indústrias de cosméticos, indústria de transformação, importação, exportação, autopeças, até padaria, Vila Moura aqui, nosso cliente, né? De fato, a Sistec, ela não só atua com relação à prestação de serviço do departamento fiscal, contábil, departamento pessoal, que é o que vocês têm mais contato hoje, né? Mas nós também temos algumas áreas para trazer aí soluções para os nossos clientes, né? Que vão desde licenças, alvarás, ABCD, CETESB, certificados digitais que nós não fazemos emissão para o mercado, somente para os nossos clientes, para trazer comodidade para vocês, registro de marcas e patentes, comércio exterior, ou seja, nós temos parceiros que podem auxiliar vocês a buscar mercadorias fora, auxiliar vocês na importação até o desembaraço para que vocês tragam a mercadoria até a empresa de vocês, né? Nós fazemos hoje revisões fiscais, planejamentos, reestruturação de modelos de negócios, que é de fato aí o meu principal objetivo, né? A gente tem um departamento hoje no escritório que a gente chama sucesso do cliente. Então, o nosso propósito é trazer sucesso para os nossos clientes, que eles possam se desenvolver, possam crescer e a gente possa crescer juntos, né? Essa é a lista de alguns dos nossos clientes, tá? Então, como vocês podem observar, nós temos clientes desde multinacionais a empresas que têm representatividade aqui no país, sejam elas indústria, comércio e serviço, né? E, de fato, como nós obtemos essa expertise hoje, né? Nós temos aqui o acompanhamento de diversas operações com relação a empresas multinacionais. E não se enganem, eles sofrem da mesma forma que vocês. Ou seja, são empresas multibilionárias que atuam no mundo inteiro e quando vêm para o país têm as mesmas dores que vocês, né? Temos alguns clientes específicos aqui, como o Grupo Sephora, Scania, Bulgari, 99, que são empresas multinacionais, e empresas com representatividade nacional aqui, né? Então, Tecnoportas, que tem aí diversas filiais espalhadas pelo país. Temos um grupo de academias gigantesco aqui, certo, Thiago? Então, além disso, temos indústria de transformação de veículos, pescado, farmacêutica, e-commerce. Cada uma dessas operações é desenvolvida com planejamento específico para cada segmento, com seu ramo de atividade, com melhor enquadramento tributário. A holding também é desenvolvida dessa forma. Então, ou seja, cada um de vocês vai ter uma especificação diferente para a criação da sua própria holding, tá? Algumas delas a gente vai aproveitar para ter economia tributária com relação ao aluguel, compra e venda de imóveis, sucessão, passagem dos imóveis para uma pessoa jurídica com isenção de TBI, que a gente já vai entrar nesse caso, né? Hoje nós também temos aí uma situação de atendimento de clientes em todo o território nacional, né? Nós não estamos hoje só em São Paulo, a gente atende empresas de outros estados que têm filiais em outros estados ou que têm sua operação em outros estados, têm o benefício fiscal. Como vocês sabem, acho que o Denildo já havia comentado com vocês, ou se não comentou, nós estamos aí num processo de construção da nossa nova sede. A gente espera que essa nova sede aí no início do próximo ano, né, Denildo? Tem que andar um pouquinho mais rápido, soltar um pouquinho, vamos lá, né? Início do próximo ano, a gente espera estar na nossa nova sede, né? E aí, realmente, não sei se... Precisamos abrir mais empresas. Então, eu indico para que, se vocês não abriram a sua holding, abram agora, porque quando a gente mudar, eu acho que o honorário vai ficar um pouco mais caro, né? Justo, justo. Eu também acho justo. Então, de fato, o nosso momento agora é de abertura de holdings. Nós temos diversas modificações tributárias, reforma tributária, revisão de alíquota. Vocês sabem que o governo, ele realmente está se movimentando para arrecadar mais impostos. E, de fato, vocês, empresários, têm que se movimentar assim que o governo se movimenta. Então, o governo se movimenta para aumentar a alíquota, rever, vocês também vão se movimentar, rever a operação de vocês para a gente seguir com relação à estruturação da melhor forma possível para que a gente também obtenha economia tributária. Eu acredito que grande parte de vocês aqui já realizaram algumas reuniões com a gente com relação à estruturação
e vocês também entendem que tributário ganha o jogo e a gente consegue reduzir uma boa carga tributária. Então, de fato, hoje, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de enquadramento tributário e redução de tributos para cada modelo de negócio. Para holding também é isso, mas vamos começar do início, né? De fato, vocês sabem o que é holding? Tá? Antigamente, eu digo antigamente porque o mercado trouxe a denominação holding para várias utilizações do mercado. Antes, vou dizer aí 10, 15, 20 anos atrás, holding era especificamente para empresas que detinham participação de outras empresas, ou seja, tinham controle dessa operação. O mercado começou a chamar holding também aquelas empresas que detinham controle sobre patrimônio, sobre recursos financeiros, sobre imóveis. Então, se vocês observarem, a gente também pode chamar empresas que têm imóveis em seu nome de holding, porque ela detém controle. Então, essa é a principal especificação de uma holding, deter controle, deter participação societária sobre outros CNPJs. E aí a gente tem diversos tipos de holding. Então, a gente fala das holdings controladoras. Alguns de vocês aqui já têm as suas holdings controladoras para que a gente afaste a pessoa física o máximo possível das suas operações. Isso traz mais segurança para vocês na pessoa física, já que existe algo que se chama responsabilidade limitada. Para que serve a responsabilidade limitada? Para que todos os atos se limitem à operação do CNPJ. E vocês, como sócios, fiquem isentos aí à corresponsabilidade de operação. Então, quando a gente tem uma empresa que tem operação, nós nunca indicamos para que você tenha patrimônio dentro dela. Você segregue, você afaste a pessoa física de possíveis riscos, né? Então, a primeira holding é aquela que detém controle. A gente chama de equivalência patrimonial, que é a distribuição de lucro de uma empresa para outra. Esta é a primeira denominação de holding. A segunda dela é a holding patrimonial familiar, que eu acho que vocês têm escutado bastante, que é centralizar o patrimônio da família em um CNPJ, distante do CNPJ que tem operação, para que vocês tenham segurança com relação ao patrimônio de vocês. Ou seja, vocês vão ter um CNPJ com operação, responsabilidade limitada. Em outra ponta, vocês vão ter um outro CNPJ, também com responsabilidade limitada, que não está dentro da sua operação. Então, você consegue fazer com que o seu patrimônio não esteja diretamente relacionado a qualquer tipo de contingência ou risco, né? Além disso, a gente tem a holding patrimonial operacional. Então, por que tantos termos? Porque a holding familiar ela é para centralizar o patrimônio e deixar ele lá, para os nossos herdeiros, para que tenha continuidade. Quando a gente fala da holding patrimonial operacional, é aquela que os imóveis também estão lá, para os nossos herdeiros, digamos assim, mas ela realiza operação empresarial. Ela faz locação, ela faz compra e venda, ela faz prestação de serviço. E por que eu não faria essas operações na minha pessoa física? Porque nós temos benefícios fiscais para que a gente movimente essa situação de compra e venda, locação em CNPJ. Já já a gente vai chegar nesse tópico, porque, como eu falei, nós vamos estruturar uma holding aqui. Nós vamos fazer juntos a criação de uma holding desde a concepção dos imóveis que estão registrados na pessoa física. E eu aproveitei alguns planejamentos que nós já temos no escritório de clientes que não seguiram com holding. Claro que o nome dele não está aqui, mas é um planejamento efetivo de uma holding que deve ser criada e a gente vai mostrar a economia tributária que esse cliente vai ter se ele constituir a holding dele, seja com relação à alocação, ou seja com a economia de TCMD, inventário, cartório e toda a burocracia que a gente tem para movimentar imóveis que estão na pessoa física, né? Então, só complementando da holding operacional, tem muita gente que não sabe, mas quando você tem um imóvel que está em um CNPJ, você precisa determinar qual é a finalidade daquele imóvel. Quando você compra, você tem que determinar no ato, a Receita Federal, vamos para o correto, né? A Receita fala que uma vez adquirido o imóvel por um CNPJ, você tem que determinar se esse imóvel ele vai ser utilizado para ativo imobilizado, para próprio uso da empresa, ou se ele vai ser utilizado para compra e venda. Essa é a grande diferença. Porque se você compra um imóvel por 1 milhão e vende por 1 milhão e ele está no seu ativo imobilizado, quanto a gente paga de imposto? 0, não tivemos ganho de capital. Se esse imóvel for classificado em estoque, tributação hoje aqui, 6,5%, lucro presumido. Geralmente holdings, geralmente não. Indicamos para que holdings estejam no lucro presumido e enquadramento tributário para elas. Vendi por 1 milhão, 6 mil, 65 mil. Quer pagar 0 ou quer pagar 65? Quero pagar 0. Então, temos que classificar corretamente. E aí, a validação do preço de aquisição e a perspectiva do valor de venda é essencial para isso, né? Depois a gente vai entrar sobre algumas possibilidades aqui que a gente tem.
Então, de fato, hoje aqui no Brasil, existem 117 mil holdings registradas. É claro que eu imagino que grande parte das holdings que a gente tem hoje não estejam com atividade de holding. Então, esse dado é público, existem 117 mil, espero que as próximas sejam as aberturas de vocês, né? Lembre-se da sede, a gente precisa de abertura de CNPJ. Organização patrimonial, né? Você ainda realiza aquisições de bens imóveis em sua pessoa física? Se sim, a gente tem um problema. Problema se você compra ele para fazer locação ou você tem uma perspectiva de venda, e um problema se você pretende ficar com ele para fazer uma sucessão para os seus filhos. Vocês sabem que todo imóvel adquirido tem que se pagar uma taxinha para a prefeitura, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Comprei um imóvel na física, pago ITBI. Vou passar para a jurídica, paga ITBI. Ah, mas tem possibilidade de isenção, tudo bem, mas por que você já não compra na jurídica e já estrutura a sua holding? Então, até conversei com o Denildo hoje, não sei se vocês sabem, mas o Silvio Santos ele é contador. E a holding dele já deve ter mais de 25 anos. E aí a gente vai chegar no nosso planejamento e a gente vai entender por que ele montou a holding dele patrimonial há mais de 25 anos. Porque você consegue ter uma redução tributária e uma redução de burocracia absurda. Imagina toda a movimentação de imóveis que vocês quiserem fazer, cartório, ITBI, custos desnecessários hoje se vocês tiverem a sua holding. ITCMD, hoje é 4% aqui em São Paulo. Novamente, o governo precisa de dinheiro, então eles estão se movimentando. Tivemos uma operação aí, alguns de vocês receberam uma cartinha de uma operação chamada LOC. Nosso governo estadual está tentando arrecadar um pouco mais e está tentando classificar uma situação de transferência patrimonial para doação, né? Então, nós já sabemos que o governo está se movimentando para ter mais arrecadação e nós vamos se movimentar de outro lado para pagarmos menos impostos, claro, de forma lícita, né? Então, o ITCMD hoje é de 4%, existem várias propostas em andamento, mas uma coisa é fato, que a gente já sabe, o ITCMD vai subir, não vai ser mais de 4%, é só uma questão de tempo. Então, por isso que vocês têm que tratar como prioridade. A gente sabe, né? Existem várias funções, vocês desenvolvem muitos trabalhos nas empresas de vocês, e às vezes algumas coisas só andam quando a gente torna elas prioridade. Então, entendam que tem dinheiro na mesa, e que se vocês não seguirem com esse planejamento, vocês vão ter perca tributária por não ter realizado esse planejamento antes da subida do ITCMD. Reforma tributária. Eu citei aqui, claro que a gente está falando de holding patrimonial, a gente vai chegar lá, tá? Nós criamos diversas holdings operacionais para deter participação de outras empresas, para fugirmos da taxação dos dividendos. Vocês devem lembrar, circulou na época do Guedes, ia passar uma reforma tributária com relação à taxação de dividendos, e nós já movimentamos diversos clientes a criarem suas holdings. Ou seja, a taxação de dividendos ocorreria quando o dinheiro fosse entregue para o sócio. O que nós fizemos? Constituir uma holding. O dinheiro vai sair do CNPJ, vai para onde? Foi para o sócio? Não. Pago taxação de dividendos? Não. Reinvisto em outros negócios, outras empresas. Vou pagar a taxação? Não vou. O ponto é, Brasil, inconsistente, risco Brasil, as coisas não andam, a reforma tributária não passou. Pois bem, agora passou, né? Não há previsão da taxação de dividendos na reforma tributária, mas a gente acredita que vai ter uma alteração em breve com relação à taxação de dividendos, realmente por medida provisória, né? Para que o governo arrecade. E aí, novamente, a gente vai ter que se movimentar junto com o governo para a gente pagar menos impostos. E a holding é essencial para que a gente fuja dessa tributação. Como eu já citei, redução de carga tributária de compra e venda de imóveis, locação de imóveis. Quanto que eu pago na física? 27,5. Quanto que eu pago na jurídica? 11,33 mais adicional. Quer pagar 27,5 ou quer pagar 11? Quero pagar 11. Então, vamos montar as holdings e locar esses imóveis pela pessoa jurídica para a gente ter o benefício tributário. Ah, sim, claro. Só para avisar o pessoal que está online, nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, quem faz ao vivo, né? Infelizmente, a luminosidade do telão fez com que a escrita não aparecesse para vocês, tá? Então, vocês vão ter que acompanhar realmente aqui pela minha fala e não acompanhando os slides, tá? Peço desculpas aí, mas a gente vai dando sequência. Então, tudo isso que eu falei foi para a gente chegar aqui, porque é o que realmente importa, né? A gente sabe que no Brasil existem 3 formas do governo arrecadar imposto. Quando você ganha, o governo quer um pedaço. Quando você compra alguma coisa, o governo quer um pedaço. Quando você tem alguma coisa, o governo quer outro pedaço. O governo federal, estadual, municipal, cada um arranca ali o seu pedaço, né? Então,
Como eu já citei, tributário ganha o jogo, vamos estruturar uma holding aqui em conjunto com vocês. Como é que funciona a estruturação de uma holding? Por que que a gente vai montar? Então, tudo que eu citei aqui com relação à redução tributária, nós vamos fazer juntos aqui. Como eu citei, é de um cliente, tá? Mas ele não sabe. Ele não sabe. Então, temos um cliente que tem 26 imóveis declarados na sua pessoa física. Em parte. Então, ele tem 26 imóveis na pessoa física em que o valor declarado a custo de aquisição no IR é 6.579.000. E ele foi adquirindo durante muitos anos. Tem imóveis novos, tem imóveis antigos. Então, nós precisamos analisar com cuidado a criação de holding dele, porque sabemos que temos benefício fiscal na pessoa física. Eu não vou entrar nesse série do benefício fiscal, porque a gente vai tratar aqui só da jurídica, tá? Só que temos um outro ponto, VVR, Valor Venal de Referência. Para vocês que movimentam imóvel, vocês devem saber que muitas vezes a prefeitura quer o ITBI muito acima do valor de aquisição ou de negociação do imóvel, né? Então, de fato, vocês querem pagar ITCMD aqui sobre 6.579.000, lembrando que o ITCMD aqui no Brasil é 4%, ou sobre 32 milhões. Se a gente deixar os 32 milhões, o governo vai ficar super feliz. Os advogados, temos alguns advogados aqui, vão ficar super felizes para fazer o inventário. Então, advogados também estão se movimentando para que a gente crie essa estruturação de holding para a sucessão familiar. É por isso que vocês estão aqui. Então, nós vamos mostrar qual é a economia que vocês vão ter com essa criação de holding. E aí eu peço para que vocês façam a reflexão do patrimônio de vocês, para que vocês comecem a enquadrar este planejamento na vida de vocês. Vocês vão conseguir visualizar qual vai ser a economia e qual vai ser o benefício de organização que vocês vão ter na vida de vocês e com relação à sucessão. Sabemos também que temos alguns problemas com relação à sucessão, né? Inventários que duram 20, 30, 40 anos não se resolvem. E talvez vocês já consigam eliminar aí tanto custos tributários quanto a um possível problema familiar, né? Então, nesse caso, pelo VVR, temos um ITBI de R$490 mil. Hoje, Prefeitura de São Paulo, 3% de ITBI para movimentar imóveis, né? Mais cartório, mais custos. Aqui é o seguinte, já estamos trazendo para vocês um cenário de inventário. Tenho aqueles imóveis lá de 6 milhões, que tem o VVR de 32, aconteceu uma tragédia, morri. Vamos fazer o inventário. 3.471.000. Seus herdeiros vão ter que vender alguns imóveis ou tirar alguns recursos financeiros que você deixou para poder pagar esses custos, né? 3,5 milhões. Cerca de 10% mais ou menos do patrimônio da família, ele vai ser despendido aqui só para organizar o problema. E veja, não vai resolver o problema, porque esse problema vai ser passado de pai para filho. Patrimônio está na pessoa física, inventário passa patrimônio para a pessoa física. O seu herdeiro vai ter que montar a holding dele, gastar de novo para integralizar esses imóveis em outro CNPJ. E pior, lembra daquele benefício fiscal que a gente tem na pessoa física, que eu não entrei em detalhes? Quanto mais antigo o imóvel, mais benefício eu tenho no ganho de capital. Então, eu comprei um imóvel lá por R$50 mil e hoje ele vale 500. Comprei um imóvel antes de 84, tenho 90% de redução do ganho de capital, vou pagar um pedacinho. O seu filho, quando vender, vai ter um problema, porque ele não vai ter redução de ganho de capital. Claro que existem planejamentos para a realização do inventário, mas você vai ter um problema, tá? Ou você paga o ganho de capital no inventário, ou você paga o ganho de capital quando seu filho vai vender o imóvel. Então, temos um problema de transição. Se fosse o Silvio Santos aqui, que já montou a holding dele, já comprou todo o patrimônio pelo CNPJ, as cotas sociais valem 6 milhões, quanto que ele gasta? R$263 mil. 0,8% do patrimônio. Por quê? Porque ele já organizou do início. Ele já comprou os imóveis dele em um CNPJ, ele faz locação, ele já reduz a carga tributária dele, e agora tá simples, né? O que vai para o inventário? Cota social. Uma economia tributária de 3.200.000 simplesmente por ter estruturado inicialmente e ainda ter trazido organização e segurança. Tá? Esse seria o mundo ideal, né?
Acredito que todos vocês já estejam fazendo isso, então a gente está tranquilo. Mas se vocês não fizeram isso, a gente vai montar uma aqui com vocês, né? De fato, a gente precisa de dinheiro para criar uma holding. Vocês vão ter que ter desembolso de caixa. Algumas das holdings nós conseguimos fazer a própria holding pagar o custo da holding. Ficou meio repetitivo, mas é isso. O CNPJ vai pagar esse custo. Nesse caso aqui, esse cliente tem uma renda de aluguel de mais ou menos 100 mil reais. Esses aluguéis de 100 mil reais geram hoje um custo tributário de 26 mil reais ao mês. Se a gente passar esses imóveis para um CNPJ, lembra lá, né? Pessoa física paga 27, pessoa jurídica paga inicialmente 11,33. O custo tributário aqui passa a ser 11, eu ganho 15 mil por mês, só em ter passado esses imóveis. É claro que eu vou ter um custo, né? Ganhei 15 mil por mês. Tem que pagar o contador ali, né? Eu descontei o contador, barato, 2 mil reais. Ganho mensal de redução, 13 mil reais por mês. Então, só em ter feito a passagem, eu ganhei com relação à redução tributária de locação. 13 mil reais. Ao ano, eu ganhei 160 mil. Peraí, eu já arrumei o dinheiro, então, para vocês montarem a holding? Depende da modalidade de holding, se vocês têm aluguel, né? Hoje nós temos clientes que, vamos falar claramente, né? Hoje no país nós temos um grande problema de sonegação fiscal por problemas de carga tributária. O mercado se movimenta, o seu concorrente assume certos riscos tributários, você sai do preço de mercado, ou você assume risco tributário, ou você sai do mercado porque o seu concorrente está agindo de forma desleal, mas ele assumiu o risco e ele seguiu a operação, né? Não temos muito o que fazer aqui. Então, esses 160 mil reais de economia aqui, ele vai servir de base para a gente pagar a nossa holding. Quanto eu gasto, quanto esse cliente aqui vai gastar para montar a holding dele? Nós separamos em 2 células. O que significa isso? Todos os imóveis que são transferidos, integralizados para um CNPJ, teoricamente, devemos pagar ITBI e cartório. O imóvel vai sair da sua pessoa física, vai ser passado para a jurídica. Só que existe a possibilidade da gente passar esse imóvel com redução de ITBI. E aí a regra é clara, né? Temos que passar esses imóveis para um CNPJ que não tenha preponderância de faturamento de locação e comprimento. O que é preponderância? Faturamento superior a 50% das suas outras receitas. Então, se a gente fizer 2 células, eu tenho a primeira holding na célula 1, que ela é uma holding familiar, que ela não vai ter operação de compra e venda, ela é só uma holding que vai deixar o patrimônio ali parado. Qual que é o ponto? A prefeitura tem fiscalizado e tem pedido aí a comprovação de quem mora no imóvel. Tem muita gente que está assumindo alguns riscos e está passando imóvel de locação, imóvel comercial e pedindo a isenção da prefeitura. É possível? É possível. Vai do apetite pelo risco que vocês têm. Nós da Cestec somos muito conservadores, então a gente sempre fala o seguinte, o correto é esse, o possível é isso. E aí cabe ao empresário saber ali qual é o risco que ele vai tomar e quais as medidas ele vai seguir no planejamento. Nesse caso, vamos seguir aqui o 100% certo. Holding familiar, são 4 imóveis, eu vou voltar lá para mostrar para vocês, porque essa é a planilha de estruturação inicial. Vocês vão ver que tem ali, ó, utilização. Aquela utilização ela é essencial para a gente já estruturar sua holding. Está na pessoa física. Vai usar o imóvel para quê? Vai vender? Se vai vender e tem uma redução tributária considerável, venda na física. Pega o dinheiro, aporta o dinheiro, compra outro imóvel na jurídica. Vai alugar? Então vai para a holding patrimonial operacional. Redução do aluguel. 27,5 vai para 11. É familiar. Meu filho mora, eu moro. Familiar. Eu não vou pagar aquele TBI, porque eu vou pedir a isenção da prefeitura de forma correta. Então, essa estruturação inicial aqui, ela é essencial para o desenvolvimento desse planejamento. Nesse caso, então, montamos a primeira célula, redução de TBI, não vou pagar nada, vou gastar 50.200 para montar minha primeira holding patrimonial familiar, que eu vou centralizar os imóveis de residência da família. Já tive uma redução de TBI, considerável lá, né? Célula 2, holding patrimonial operacional. Vou gastar quanto? 531 mil. Por que você vai gastar isso? Porque essa não tem jeito, a gente tem que contribuir lá com a prefeitura, estou precisando de um pouquinho de dinheiro. 531 mil reais você vai gastar para estruturar. Nesse caso aqui, com 2 células, temos um custo de 581 mil. Né? De fato, é um volume considerável, mas esse dinheiro vai voltar gradativamente.
Quanto? 13.280 por mês. Aí vamos para a taxa de retorno, que é o que a gente costuma mostrar muito para os nossos clientes, né? 2,28. Onde é que você ganha hoje num investimento sem risco? Sem risco. 2,28 ao mês. Temos alguns parceiros aqui que são do mercado imobiliário, que captam investidores. Aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir um retorno acima aí do investimento. Né? O Thiago está dando risada, o Jorge está ali, cadê a Medi também está aí. Né? Temos vários clientes aqui, parceiros que são especialistas aí nesse segmento. Né? Mas, nesse caso aqui, 2,28 ao mês. Se colocarmos como juros compostos, 32% ao ano. 32% ao ano, sem risco, e você mesmo fazendo seu planejamento. 3 anos vai voltar o dinheiro. 3 anos paga o custo da holding. 581 mil, vai dar 2,28. 3 anos a gente paga o custo da holding aí, só com retorno tributário com relação à redução do custo de aluguéis. Tá? E aí entra naquela situação novamente, né? A pessoa física às vezes está ali, mas eu não declaro todo o meu aluguel. Tá, mas você paga quanto de imposto? Eu pago 15 mil por mês de imposto. Para regularizar quanto, para que a gente não tenha aqui um risco tributário, né? Eu regularizo 30% dos meus aluguéis e eu pago o imposto lá e eu fico com 70% de risco. E se eu te falar que se você pagar a mesma coisa na jurídica, você inverte a situação. Você regulariza todo o patrimônio, começa a ter rendimento de aluguel e elimina o risco pagando a mesma coisa de imposto. Então, hoje no Brasil, a gente tem um grande problema de sonegação fiscal, justamente pela carga tributária. 27,5% é muito. 11% com o tempo, a gente conhece nossos clientes, 11% com o tempo, ele também passa a ser muito. Mas, né? Então, de fato, hoje nós temos que trabalhar com risco versus redução tributária. O que nós indicamos? Não seja o arrojado 100%. Então, nós temos clientes hoje que nós temos que segurá-los. E nós também temos clientes que nós temos que empurrar um pouquinho, porque não se existe risco, não se existe contingência. Então, só para separar, lembra que eu falei das empresas multinacionais? Para eles não existe sonegação fiscal, crime, para eles existe contingência tributária. E veja que é diferente como os empresários se tratam aqui no Brasil, que é sonegação, que é crime. Para eles existe planejamento tributário e é isso que a gente tem que fazer. Planejamento tributário lícito, legítimo, para que a gente evite risco tributário e economize o imposto. É só constituir da forma certa, é só seguir da forma certa, é só ter os instrumentos jurídicos certos para que a gente tenha o mesmo benefício, com redução e sem risco. E, às vezes, eliminando o risco que vocês têm, pagando o mesmo imposto. Acho que esse é o principal objetivo. Então, aqui já é a finalização. Passei os imóveis, né? Passei os imóveis da minha pessoa jurídica, da minha pessoa física para a minha pessoa jurídica, arrumei o dinheiro para pagar e agora você, patriarca da família, está com um patrimônio no seu nome. Né? Regularizamos nossa holding, estamos tendo a redução do aluguel da compra e venda, e aí, de fato, você ainda teria a situação da sucessão. E aí a Marisa, que é a nossa parceira aqui, já vou chamar ela vai seguir com o tópico da sucessão, porque, veja, nós seguimos até o ponto em que a pessoa física constituiu e integralizou o capital com os imóveis em uma pessoa jurídica. E aí vocês vão optar agora por seguir com a sucessão até o final, ou seja, aproveitar o ITCMD em 4%. Já fazer a transferência dessas cotas sociais para os seus herdeiros. Então, aqui eu já vou mostrar o resumo e aí a Marisa vai entrar nesses tópicos de como realizar a sucessão. Nesse caso, para constituir a finalização da holding, passagem do imóvel e transferência das cotas até os seus filhos, nós vamos gastar só 500, né? A gente tem que complementar um pouquinho para a doação das cotas. Nós vamos gastar mais 263 de TCMD e hoje, de fato, de 3% a 5% com relação a custo de advogado. Vamos gastar lá 526 mil. Então, vocês vão gastar 500 para integralizar o imóvel para a jurídica e mais 500 para fazer a questão sucessória com segurança no seu CPF ainda, né? A Marisa vai entrar nesse tópico. O custo total deu 1.108.000. Aí a gente fez um resuminho aqui, né? Vocês querem gastar 263 como o Silvio Santos, que é a estruturação inicial. Então,
Todos os imóveis que vocês adquirirem de agora em diante, vocês vão adquirir aonde? Na holding. E já organizar daqui para frente. O para trás a gente vai ter que organizar com a questão da integralização, do pagamento, validação dos imóveis, se é familiar, se é para locação, se é compra e venda. Um a um a gente vai ter que olhar, nós vamos olhar juntos, né? Então eu gasto 263, o inventário 3.471. Se a gente olhar a questão da redução dos custos da holding já estruturada para o inventário, estamos falando de uma redução de 3.200.000. Então vocês podem ter esse benefício desde que vocês estruturem daqui para frente. Ok? E aí temos a terceira situação, que é a estruturação da holding familiar com 2 células, uma familiar e uma operacional, que vai custar 1.108.000. Se mesmo assim a gente analisar o inventário, 3.471.000 para 1.108.000 dá uma economia de 2.363.000. Lembra lá, né? O ITCMD vai subir, né? Então, provavelmente, essa diferença vai ser ainda maior se vocês não se movimentarem imediatamente. O ITCMD vai subir, né? Então, até marquei. Qual caminho vocês querem seguir? E aí é uma situação de escolha que vocês têm que fazer, reunir a família, ver como que vocês vão fazer para estruturar. Não precisa fazer de uma vez só. Dá para fazer de uma forma gradativa. Pô, mas eu não tenho esse dinheiro, mas é muito. Pô, mas e o retorno financeiro? Se você tem um dinheiro guardado, vale a pena? Faz aos poucos, passa alguns imóveis, já monta os novos imóveis, já coloca nesse CNPJ. Os imóveis antigos, vá constituindo devagar para holding, vá passando e vá organizando a vida, né? Então, vocês precisam entender que esse é o momento de prioridade para este assunto antes que a gente tenha alteração aí tributária com relação à taxação, tá? Pode falar. O vai ser pelo valor histórico ou vai ser pelo valor real? Porque o imposto do valor real. O inventário hoje, ele é cobrado sobre o VVR, né? Então, quando você leva o imóvel para o VVR, você tem que pagar o ITCMD no inventário sobre o valor de referência da prefeitura. Esse é o ponto. A sua empresa tem um valor de 6 milhões. Tem imóveis que valem 100, mas na realidade ela vale 3 milhões. Isso. Temos uma grande discussão agora. Vamos lastrear a operação... Isso. Vamos lastrear a operação LOC, né? Por que surgiu a operação LOC estadual? Ela surgiu porque temos algumas pessoas aí que assumiram alguns riscos e existiam imóveis na pessoa jurídica a custo histórico, tá? Não estou nem chegando no VVR. 50 milhões de patrimônio numa holding e sabe qual era o valor do capital social? 1 milhão. E aí a gente tem uma diferença gigantesca entre valor patrimonial e valor dos imóveis. E aí, alguns desses optaram por fazer a sucessão nesse momento. Transferiram as cotas de 1 milhão para os filhos. Aí foram lá e pagaram 4% sobre 1 milhão. Mas, de fato, temos uma diferença de caixa na holding. Isso estava servindo para omitir patrimônio. Só um minuto. Beleza. Então, de fato, estavam utilizando esse planejamento não só por esse problema de TCMD, de quanto vale, de quanto não vale, mas para pagar menos e transferir já para os seus herdeiros. Então, tem empresa de 50 milhões com capital de 1 milhão que transferiu para o filho. O que o Estado fez? Notificou todo mundo. Notificou todo mundo para quê? Porque ela não quer que o pagamento do ITCMD seja sobre o valor do capital social, assim como já acontece nos inventários. Mas isso nós estamos falando de omissão de patrimônio. Ou seja, quanto tem de patrimônio líquido numa empresa? 50 milhões. Qual é o valor do capital social? 1 milhão. Se eu levo para inventário, eu pago sobre 1 milhão ou eu pago sobre 50 milhões? Hoje, você paga sobre 50 milhões, porque o Estado exige que você apresente o balanço e prove o quanto vale a empresa. Você quer... Tem um microfone aqui? Você quer passar para ele? Você fala. Desculpe. Você fala aqui, porque aí todo mundo escuta e a gente fica no mesmo ponto. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte. A empresa, ela tem um capital social de 1 milhão. Tem um patrimônio de 50 milhões. Na realidade, ela vale 1 milhão. Ponto. Você vai discutir isso judicialmente
as ações judiciais têm sido favoráveis às pessoas. O Estado normalmente não tem se dado bem nesse aspecto. Agora, com essa nova mudança que vai haver agora, provavelmente vai mudar isso totalmente. Essa é a minha pergunta. Sim, sim. Então, na verdade, eu vou fazer até o seguinte, tá? A Marisa vai complementar essa situação da sucessão, e aí eu vou deixar essa dúvida para ela responder, ou a gente já vai entrar no tópico da outra apresentação, tá? Mas, de fato, hoje, nós recolheríamos sobre o valor patrimonial, sobre o valor do patrimônio líquido da empresa e não sobre o valor do capital social. Então, há uma discussão judicial, de fato. A Marisa vai tratar na sequência com relação ao ITCMD e toda essa situação de estruturação, com relação a risco e possibilidades. Então, de fato, aqui, com relação aos cálculos, alguém tem alguma dúvida sobre a vantagem ou quer fazer alguma pergunta sobre essa estruturação tributária? Se for sucessória, vamos esperar a Marisa seguir com a apresentação e aí a gente segue com as dúvidas sucessórias. Eu me refiro aqui à situação de estruturação tributária, de passagem dos imóveis, aluguel e ganho que vocês teriam com a estruturação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Tá tudo certo? Já vou mandar mensagem para a gente abrir os CNPJs, então, imagino. É verdade, a Má está falando aqui que eu não vou cobrar se perguntarem, então podem ficar à vontade. Ninguém? Então, vamos seguir com a estruturação sucessória. E aí, deixa eu passar aqui, né? Então, vamos seguir com a estruturação sucessória. Então, a doutora Marisa Pontes, da Pontes de Vasconcelos, advogada nossa parceira do escritório com relação às estruturações, ela vai seguir com a apresentação agora para a parte sucessória das cotas sociais. Advogada. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para solicitar aí os garçons, quem não comeu, quiser comer alguma coisa, beber, pode chamar que eles servirão, tá bom? Não se acanhe. Eu apresento-lhes, esse é o Pedro. Pedro, claramente aqui está desesperado. Não sei, espero que não seja a situação de nenhum de vocês aqui presente. Pedro tem uma história real, tá? De verdade, que eu vou falar aqui é real, verídico. Pedro está numa situação, claro que o nome é fictício, né? Pode ser Denildo, né? Samuel. Seríssimas, é certeza. Está aqui desesperado porque ele tem um patrimônio de milhões, junto com os irmãos, que ele herdou do pai, e está se vendo numa situação, eu vou usar, o Samuel usa bastante a palavra problema, né? Ele foi hoje o menino problema aqui. E está com problemas no nome dele. Quando eu falo problemas, são problemas, processos judiciais, trabalhistas, dívidas, execuções fiscais, prefeitura, estado, receita, enfim. E isso pode vir a macular, pode vir a ser um óbice na venda de um imóvel, de todos os imóveis, enfim. Então, ele está aqui desesperado. Para quem não me conhece, eu sou a Marisa Pontes, da Pontes e Vasconcelos Advogadas, não advogados. Junto com a Fabiana, somos sócias. Sou contratualista, especialista em direito imobiliário, atuo aqui desde 2003. Muitos me conhecem, né, aqui. E hoje eu também sou bem atuante na organização aí patrimonial e holdings, que é uma das ferramentas da organização patrimonial. Temos outras, vou falar no final. E com ênfase na questão tributária e sucessória.
como parceira aqui do escritório da Sistec, estou aqui para falar hoje da organização sucessória e suas vantagens na organização, na holding, nessa ferramenta utilizada aqui para um planejamento patrimonial aqui. Que acredito que cabe para todos aqui. Muitos têm holdings, que a gente já sabe, eu já sei. Alguns clientes aqui são meus clientes também. Mas a sucessória, muitos ainda faltam, justamente por conta do investimento, né? A gente sabe que tem um grande investimento, tem que ter valor aí em caixa, como o Samuel falou, eu vou ficar mais para cá, né? Como o Samuel falou, a holding se paga com o retorno dela, de locação, né? Tem um investimento, enfim. O Samuel falou aqui, vou falar um pouquinho sobre isso. E aí eu vou tirar, é Carlos, né? Eu vou chegar na sua dúvida, que ela é bem pertinente e tem uma discussão muito, muito grande em cima dela recentemente, inclusive com a própria reforma tributária, tá? ITBI, então a lei, ela é clara. Na integralização de imóveis, colocar imóvel na empresa para integralizar o capital social, não incide ITBI, ponto. Exceto se a empresa tiver preponderância. Isso a Constituição Federal é bem clara. E aí, o Código Tributário Nacional, ele nos mostra o que é essa preponderância. É se eu tenho a receita de 50% mais advinda desses imóveis. Então, se a minha receita de locação, se eu vender imóvel, se ela for 50% mais do que são minhas outras atividades, eu vou pagar ITBI. Não existe, não conseguimos não ter o pagamento de ITBI. A não incidência, a gente tem que entrar com um processo administrativo na prefeitura para conseguir essa não incidência. Não é simplesmente eu integralizo na JUSESP, vou registrar o contrato na junta comercial, a junta vai pedir ou a guia do ITBI paga ou a declaração de não incidência. É um processo administrativo que leva algum tempo. Se eu sou empresa nova, eu vou ter que... a prefeitura ela vai fazer uma fiscalização. Eu tenho que provar para ela que eu não tenho preponderância na minha empresa advinda desses imóveis. Então, se eu sou empresa nova, por 3 anos, eu tenho que mostrar para ela DRE, balancete, imposto de renda. Eu tenho que demonstrar que, olha, eu realmente moro no imóvel, sou eu, meu pai, meu filho, enfim. Tenho que mostrar que não tem atividade nenhuma. Tem acontecido algumas discussões judiciais que a prefeitura entende que por exemplo, eu posso ter uma empresa que realmente eu não tenho atividade nenhuma nela, de imóvel, né? Não é porque ela está lá como o objeto social dela está como administradora de imóveis. Não necessariamente eu tenho atividades imobiliárias com aquele imóvel, né? E mesmo que eu tenha a não incidência, os 3 anos não tive atividade, a prefeitura vem autuando também alguns proprietários. E aí, você tem que ir para uma discussão judicial, o que já está bem pacificado não quer dizer que porque eu moro no imóvel, não quer dizer que a empresa, porque tem um objeto social de administração de empresa, de imóveis, de compra e venda de imóvel, de locação de imóvel, enfim, que eu tenho atividade, mas aí eu tenho que demonstrar para ela judicialmente. Acaba se tendo aí uma dor de cabeça, e isso tem acontecido bastante também, tá? Então, e qual é a base de cálculo? Então, eu vou ter que pagar o ITBI. A base de cálculo hoje desde 2022, se eu não me engano, tem já também uma decisão. A base de cálculo para eu pagar o ITBI é o valor de mercado do imóvel. Salvo, e eu corro um risco, ainda que mínimo, a prefeitura vem fazendo algumas autuações também, mas se ela eventualmente fizer uma avaliação especial no imóvel e falar que meu imóvel vale mais do que aquilo que eu falei que vale de mercado. Então, se eu comprei, vamos falar de compra e venda. Comprei um imóvel, estou comprando realmente por 1 milhão, paguei na conta do vendedor por 1 milhão, estou pagando ITBI por 1 milhão, é o valor de mercado. E, eventualmente, ela pode vir fazer uma avaliação especial e dizer que o meu imóvel vale 2 milhões. E aí, nós vamos ter que também discutir judicialmente. Então, tem trâmites para isso também, mas eu coloquei aqui para falar para vocês a base de cálculo, porque mudou um pouquinho. Antes, nós tínhamos valor venal de ITBI, de IPTU, valor venal de referência. E a prefeitura ganhou muito sobre o valor venal de referência. Está aqui concordando, né? Ganhou muito.
E eu também ganhei muito, o nosso escritório ganhou muito, porque entrei com mandado de segurança e todos a gente conseguiu. Tem muitos aí já transitaram em julgado porque a base de cálculo era valor venal de IPTU ou o valor da venda, o que fosse maior, ponto, né? A Anália Franco aqui foi sucesso, porque imóvel que realmente vendia-se por 1,5 milhão, valor venal de referência 3 milhões, um absurdo, né? Então, veio aí para basilar, para ter uma base melhor aí também. Tem algumas discussões, mas pelo menos melhorou um pouco mais a situação de quem adquire, de quem integraliza imóvel na empresa e tudo mais, tá? Economia tributária, o Samuel aqui explanou muito bem, não tem como não ter uma economia tributária fazendo a holding, né? A holding, ela vem realmente para ajudar nesse sentido de organizar patrimônio junto com a família, junto com a operação, locação, receita, venda e compra de imóvel. É claro que cada caso é um caso. Cada caso nós vamos avaliar de uma forma. Então, tem imóvel que o Carlos comprou lá em 1994, que o Samuel até falou, e ele pretende vender esse imóvel. Compensa colocar na holding? Vai compensar, porque a holding, independente se você tiver ganho de capital ou não, você vai pagar 6% sobre o valor da venda, 6, alguma coisa. Sendo que, se o Carlos vender na pessoa física, por ser uma aquisição antiga, ele vai ter uma grande redução aí e, eventualmente, quase não vai ter nada de ganho. Então, cada caso é um caso. Não é aqui, todos têm imóveis, tem que pôr na holding. Vai vender, toda análise é feita por cada cliente. E aí, com a holding, lá atrás já, como ele falou, do Silvio Santos, por exemplo, é claro, ali, eu sou a dona da holding, sou a matriarca da família, tenho um patriarca, eu vou estabelecer o que eu quero que seja feito com esse meu patrimônio, que é o patrimônio da minha vida, né? Uma vida de 52 anos, tenho um patrimônio de 32 milhões e eu vou destinar como eu quero que seja feito isso. E aí, na holding, para uma organização sucessória, isso é possível. Então, eu consigo aqui. Samuel estruturou, vocês abriram a empresa, integralizou os imóveis, tá lá bonitinho. Agora vamos planejar. Eu quero que meus filhos entrem na empresa, eu quero que eles administrem a empresa, eles vão ser donos, eu vou sair, eu vou ser dona junto com eles. Vai depender de casa a caso, de cada cliente, de cada planejamento. A gente tem que entender a necessidade de cada um de vocês, né? A maioria, e vou falar para vocês que da pandemia para cá, isso veio ganhando muito espaço, veio crescendo, porque, infelizmente, muitos foram cometidos, né, repentinamente por um falecimento, tendo que se fazer inventário, tendo custo às vezes que não tem liquidez, tem que vender imóvel, enfim. Então, muitos estão pensando nessa estrutura familiar já, de pensar que o filho não pague, né, ITCMD no falecimento dele. Então, é possível? É possível. Vou doar as cotas para os meus filhos, então eu sou dona da empresa, integralizei o imóvel na empresa, eu sou dona das cotas, não sou dona mais dos imóveis, ok? Que fique claro aqui, nós estamos agora falando de cotas, ok, Carlos? Que aí entra na questão que a gente estava falando. Sou dona das cotas, vou doar para os meus filhos. Vou doar 100% das cotas? Posso doar. Vamos fazer aqui um planejamento que eu vou doar 100% para os meus filhos. Mas eu também tenho que ter algumas condições, algumas cautelas, porque eu também preciso me preocupar que meu filho é solteiro e vai casar amanhã, vai ter uma esposa, a minha filha vai ter um marido. Então, eu posso doar essas cotas para eles com cláusulas, algumas cláusulas restritivas, que a gente chama. Posso, então, uma delas é a cláusula de incomunicabilidade. Então, olha, estou doando para o meu filho Carlos, porém, as cotas que eu estou doando para ele, 100% do que eu tenho é meu único filho, eu vou doar com a cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, não vai comunicar com a cônjuge dele, ainda que ele seja casado agora ou ainda que ele venha casar. Independente do regime de bens que ele for casar, que ele escolher para o casamento, as cotas não vão se comunicar. E claro que isso nós estamos falando numa questão de divórcio, ok? Porque falecimento...
Ficou melhor, né? A cláusula de incomunicabilidade, a gente se preocupa para o divórcio. No falecimento, já é outra tratativa. Então, aqui eu estou preocupada que estou dando as cotas para o meu filho Carlos, é meu patrimônio que eu vou passar para o meu filho. Se ele se separar, não quero que fique metade para a esposa dele. Então, eu posso colocar essa condição de que não comunica com a cônjuge dele, independente do regime de bens. Comunhão universal, que é o que comunica tudo, separação total, comunhão parcial, enfim. Não, isso eu consigo fazer. Consigo colocar uma cláusula restritiva de inalienabilidade. Então, o Carlos tem 15 anos, eu posso doar para ele? Posso. Mas eu também posso garantir que ele não vai vender, assim que ele fizer 18 anos, que ele já tiver uma responsabilidade civil plena, né, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai já vender as cotas. Eu posso também colocar uma condição de que ele só vai vender as cotas quando ele fizer 35 anos, ou quando eu falecer, ou quando ele tiver um filho, enfim. Eu também consigo instituir algumas condições com relação a isso. E posso também colocar uma cláusula de impenhorabilidade. Então, se o Carlos tiver... Carlos, desculpa estar aqui usando, mas você está bem na minha frente, tá bom para mim aqui. Se o Carlos tiver qualquer contingência, qualquer processo trabalhista de uma outra empresa que ele tem operação, ainda que pessoa física, uma empregada doméstica entra com processo trabalhista contra o Carlos, que ele fique devendo algum imposto, enfim, essa contingência não vai atingir as cotas dessa empresa que eu estou doando para ele. Então, é possível. Então, por isso que eu falo lá, vontade do patriarca. É feito, eu posso colocar o que eu quiser ali, vai ser feita a minha vontade, porque é válido, isso, entre partes. A JuSesp aceita, e isso, se eu tiver que ter uma discussão judicial, também é válido. Se eu doar as cotas, vou falar disso também. Tenho cláusulas de proteção para quem está doando. Então, eu vou doar as cotas para o meu filho Carlos, tenho 2 filhos agora, o Carlos e o Varzé. E aí, eu também preciso me garantir, de repente eles se unem lá, são donos das cotas, são donos da empresa e vão tirar a Marisa, né? Então, eu tenho algumas cláusulas que para me proteger, que é o quê? Vou doar as cotas para os 2, mas olha, eu vou ser usufrutuária dessas cotas. Eu vou usar e fruir dessas cotas. Eu vou ter direito a prolabore. Sou eu que vou receber, não são vocês. Eventualmente, vocês podem também ter uma retirada. Mas eu vou receber, eu vou administrar a empresa. Tem aqui, eu coloquei direito de acrescer, o que é isso? Então, eu sou usufrutuária das cotas. Entendam, eu não sou dona das cotas, não sou dona da empresa. Os donos da empresa são os meus 2 filhos. Mas eu sou usufrutuária, eu posso ser administradora, eu posso ter direitos políticos, mandato por tempo indeterminado, sou eu que resolvo tudo. Nada acontece na empresa sem que eu não queira. Eu vou resolver, eu faço tudo. Direito de acrescer é o quê? Eu posso instituir, inclusive, que eu sou usufrutuária hoje. Doei as cotas, sou usufrutuária. Sou casada com o Vanderlei. E eu posso colocar assim, quando eu falecer, o usufruto vai para o Vanderlei. Continua ainda na minha geração, que o meu marido, ele continua administrando. Até ele falecer, depois que ele falecer, aí vai 100% cotas plenas para os meus filhos, eles fazem o que eles quiserem. Eu posso ter um direito de reversão, que é o quê? A reversão é uma fatalidade, acontece o Varzé morre antes de mim. As cotas que são dele revertem para mim. É claro, isso incide imposto. Não tem algumas coisas aqui que eu não vou entrar no mérito, aí vocês me contratam, óbvio que eu vou explicar mais a fundo para vocês. Mas é claro que algumas coisas incidem impostos e tem certa discussão. Então, uma discussão é, inclusive, nessa reversão. O Varzé faleceu antes de mim, as cotas vieram para mim, eles entendem que isso tem um imposto, aí incide o imposto. Teria que se pagar o imposto. Há uma discussão sobre isso também. Eu posso também colocar uma cláusula de call option, ou uma opção de compra. E aí, entra o que você falou. Enquanto eu estiver viva, eu posso, e quando eu doar as cotas, eu posso falar, olha, eu posso quero adquirir daqui 2 anos as cotas do Varzé por valor de 1 milhão. É claro que algumas coisas a gente tem que justificar. Mas por quê? Eventualmente,
eu já sei os filhos que eu tenho, vamos ver se vai dar certo ou não vai, enfim. Nesses 2 anos, ele não vai vender, porque ele não pode vender nada, né? Sou eu. Eu escolho se eu quero comprar ou não, mas a opção é minha. Então, é uma opção de compra aqui. Então, eu tenho certa proteção, consigo instituir essas proteções para mim também, né? É possível doar cotas para filhos menores, mas eles são obrigatoriamente, por lei, representados pelos pais, mas é possível também isso, tá? Não são só filhos maiores e capazes, eu consigo também para filhos menores. Com a holding, eu posso, que o Samuel já, né, deixou claro aqui, eu posso evitar ou agilizar um procedimento de inventário. Porque eu não vou falar só evitar, não vai ter inventário. Porque se eu dou as cotas para os meus filhos, a natureza é eu vou morrer antes, então não vai fazer inventário. Mas, eventualmente, eu não quero doar tudo. Eu também vou ser sócia de uma parte, vou ter uma parte da empresa, quero ainda ter cotas, né? Então, e de qualquer forma, se eu falecer sendo dona de cotas, não tem como fugir, temos que fazer o inventário. Só que aí nós vamos inventariar as cotas da empresa. Aí entra o que o Carlos falou, eu entendi que foi essa a pergunta que o Carlos fez. Então, eu tenho as cotas hoje, doei as cotas, mas tem uma parte das cotas. Se eu falecer, eu tenho 1 milhão de cotas. Se eu falecer, é sobre 1 milhão que vai ser pago o ITCMD. Ainda que a empresa tenha patrimônio que corresponda a um valor maior. São coisas diferentes aqui. Carlos, acho que foi isso que você perguntou? Tá? Quanto a isso... Eu vou pagar sobre 1 milhão. Não, porque o meu patrimônio, quando eu falecer, são as cotas, não são os imóveis. Os imóveis são da empresa. Isso vale hoje. Isso é hoje, mas não tem discussão sobre isso, tá? Isso é pacificado. O que acontece... e vou só fazer um complemento que o Samuel falou aqui das autuações, dos comunicados que a Fazenda tem feito, não é só na questão de doação, tá, Samuel? Tem uma situação. O que acontece? Tem contabilidades, empresas, contadores, que não sabem fazer esse planejamento. E assim, vou puxar a sardinha, sim, para a Sistec. Inclusive, nós estamos online aqui, quero só deixar registrado, eu como advogada tenho que deixar claro aqui, o Samuel falou, vamos falar, tem gente que sonega. Gente, nenhum cliente da Sistec sonega nada, todo mundo paga tudo direitinho, certo, Samuel? Né? Viu, você, fiscal da Receita, que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, obviamente não é o nosso caso. Mas o que tem acontecido? Tem planejamentos que contabilidades fazem, que elas não fazem essa parte de doação. Elas fazem como cessão de cotas. E aí cede as cotas, e numa cessão de cotas é um ato oneroso. Se eu vou comprar as cotas do Carlos, eu tenho que pagar o Carlos. E não há essa transação imobiliária. E aí a Fazenda, quando vai fiscalizar, ela vê que não houve essa transação imobiliária, não, essa transação contábil. E aí ela vê que é uma doação fraudulenta aí, houve uma doação. Se eu estou falando que é cessão de cotas, não paguei, não fiz uma transação contábil, então eu doei as cotas para o Carlos. E aí, essas autuações estão acontecendo aqui também pela Fazenda. Tem que ligar. Ela vale 1 milhão de reais. Eu estou pagando 50% para ela. E ela me pagou 50% social. Ela depositou. Qual é a ilegalidade? Nenhuma ilegalidade. Nesse caso, nenhuma. Porque ela pagou. Agora, se ela... eu vou repetir aqui. O Carlos falou o seguinte. Eu tenho 1 milhão de cotas, vendi metade para minha filha. Ou seja, 500 mil. E ela pagou para ele 500 mil. Houve uma transação aqui efetiva. Nós estamos falando de cotas, Carlos. Não estou falando de transação imobiliária. Aqui não tem ilegalidade, de verdade, tá? Não tem. É claro que para a sua filha pagar para você 500 mil, ela tem que ter esse caixa, tem que ter caixa. Isso. Então, se ela tiver caixa lícito, obviamente, né? De onde vem a origem disso tudo, não tem ilegalidade. Tem discussões dele. Então, na cessão, você vendeu. Quando você fala vender, a gente trata como cessão, uma alteração contratual, certo? Você cedeu as suas cotas para sua filha. E ela não pagou 500 mil para você. Não houve uma transação bancária entre vocês. Aí o Estado entende que isso foi uma doação.
Ainda que você colocou na alteração, que é uma cessão, mas se não houve, se não comprova, ela fez uma fiscalização e não comprovou a transação, é doação. Aí a fazenda está vindo atrás de muita gente, tenho clientes que estão aí desesperados porque não comprovam essa transação, porque foi feito errado na hora de fazer essa alteração. O certo seria doação. Sim, questão dos últimos 5 anos. Isso aí. Tá? Sanada a dúvida? Doutora, tem mais uma coisa que é só confirmar. Eu fiz DBI, da isenção do DBI, eu tive esse problema. Eu fiz algumas coisas, e eu fiz a isenção do DBI. A prefeitura aceitou no primeiro momento, certinho. Depois de 2 anos, quase 3 anos, ela veio e ela me notificou via DEC. Tá. Ela não notifica. Via DUC. Se você não está ligado, você nem sabe, né? Exatamente. Sim. Sim. Nem sabe o que é o DEC. O que acontece? Depois de 3 anos, eu recebi uma notificação com uma multa de 2 milhões. Falei, como assim? Mas eu não recebi notificação nenhuma. O que eu fiz? Entrei na justiça e eu não fui notificado. Então, você foi notificado via DEC. Então, eu consegui na justiça restabelecer isso. E provei que realmente eu tinha razão e eu consegui ganhar na justiça. Mas isso me custou caro para poder fazer isso. E eu não sabia dessa situação do DEC. Então, hoje eu tenho essa consciência do DEC. Então, eu gostaria até que você explicasse o que é isso para as pessoas. Eu acho que não é DEC, é DUC, certo? Acho que é DUC, Carlos. É DUC. DEC? É. Prefeitura é DUC, DEC é Estado. Exato. Isso. É o DUC. O que acontece? Sim, eu já tive problema com uma cliente também, que vou te falar, eu mesma fiz para ela, e ela também não viu, porque a senha era dela, não tinha acesso, e aí eles fazem a citação pelo edital, inclusive, né? Você fica ali, a sua intimação, a sua citação é pelo edital, enfim. Hoje, tem uma situação, me fala o nome que eu não me recordo, aquele que a gente estava fazendo do cadastro eletrônico para todo mundo acompanhar, justamente para não ter esse problema, que a gente até falou nos últimos... Isso, tem um portal, eu não sei se a Fabiana vai lembrar, mas agora, Carlos, todos... mas não para isso, não ajudaria? Não. Que a gente fez, tem um cadastro aí que faz. Mas todos têm. Quando você faz a não incidência, você faz por uma senha web, que você cadastra pela própria empresa, e ali você tem que realmente acompanhar diariamente, que não seja diariamente, semanalmente. Porque sim, é isso aí. É isso aí. Se você tem que acompanhar, porque não vem mais. Antes vinha papel, né? Você recebia em casa. Não, lá é tudo eletrônico agora. Então, se você não faz esse acompanhamento, ainda que semanal, quinzenal, enfim, você corre o risco de passar pelo que o Carlos passou. E sim, dá uma dor de cabeça. Mas aí, ela autuou porque você não comprovou que não tinha atividade? Eu não sabia. Tá. Eu não conhecia isso. Simplesmente ele autuou porque eu não apresentei. Por 3 anos, você não apresentou anualmente. Eu apresentei, no primeiro momento, apresentei toda a documentação. Depois de 3 anos, eles queriam verificar se essa documentação é real. Isso, é isso mesmo. E há 30 dias, como eu não sabia, sim. Tá certo? Ele simplesmente autuou. Sim. E o que acontece? A prefeitura, você tem os procuradores, que são verdadeiros bandidos. O que eles fazem? Eles ganham em cima. Não tem nenhum procurador aqui da prefeitura, né? Eles ganham em cima disso, 10% deles. Então é uma festa. Sim. Mas é isso. Quando eu peço a não incidência, se é empresa nova, por 3 anos, eu tenho que provar para a prefeitura que eu não tive atividade. Então, através dessa senha, daquele portal que você conseguiu a não incidência, eu tenho, que a gente faz aqui, a contabilidade, ela acompanha isso. Mas por 3 anos, eu tenho que acessar lá a senha web e lá, DRE, balanço. Anualmente, eu entrego toda a documentação comprovando que eu não tive movimentação. Mas eu tenho que acompanhar semanalmente ou quinzenalmente para ver se tem algum comunicado, porque às vezes ela pode pedir um complemento de algum documento, esclarecimento de algum balanço lá, um balancete que está alguma coisa errada. Então, tem que acompanhar. Então, fiquem espertos. Mas é claro que, tendo contabilidade, a Sistec, vocês não vão ficar despreocupados que a Sistec faz isso, tá?
E aqui, voltando aqui só na questão do inventário, então, deixando claro que se eu falecer, dona de cotas, vou fazer inventário, tenho que fazer, e eu pago tributos, cartório, registro, advogado, sobre as minhas cotas, o que eu tenho de patrimônio. Porém, é possível, num planejamento também, eu evitar, vou falar aqui, 2 inventários em 3 gerações. Estou entregando aqui bem um ouro para vocês, bem pó aqui. Porque eu posso, eu, Marisa, tenho o meu filho Carlos, e tem o Varzê, que é o meu neto. E eu já posso colocar a empresa no nome do Varzê, meu neto, então eu posso doar as cotas para ele. Eu posso ser usufrutuária, posso instituir que, quando eu falecer, o usufrutuário vai ser meu filho, e nisso eu já estou evitando aqui o inventário meu, o inventário do meu filho, então já tem uma economia aqui nesse sentido também, e isso é plenamente possível, legal e lícito, não temos problema nenhum em fazer isso, tá? Então, o ITCMD, com a reforma tributária, o ITCMD hoje no estado de São Paulo é 4%. Temos uma resolução que permite, hoje, né, válida, vigente ainda, que permite que o ITCMD seja cobrado até 8%. Então, nós temos só 5 estados no Brasil que cobram 8% de ITCMD. São Paulo cobra 4%, Rio de Janeiro também, temos alguns que cobram 5%, outros cobram 2%, enfim. Com a reforma tributária, isso tende a mudar. O Samuel aqui também lembrou, temos projetos de lei já em trâmite há muito tempo, que ainda não foi, algum dia, alguma vez, em algum tempo, isso iria ser alterado de qualquer forma, para que seja alterado o percentual, aí tem projetos para 8%, 16%, 24%, tem bastante. Ainda assim, nós somos o país que menos cobra ITCMD. A gente tem país aí que chega a cobrar 80% de ITCMD. Mas é claro que não tem comparação com o Brasil. Brasil é Brasil, né? A reforma tributária, o que ela vai mudar o ITCMD aqui? Qual é o impacto dela no ITCMD? Ela deu autonomia para que os estados instituam uma cobrança progressiva. Então, não sabemos ainda, né, tem aí um tempo ainda que isso vai entrar em vigor e os estados vão aí decidir, o estado de São Paulo também, obviamente, inclusive até pelo planejamento que eles tiverem, né, eles podem vão instituir, isso é obrigatório, eles vão instituir que seja progressivo, então não vai ser fixo como é hoje 4%. Então, sim, tende a ser maior, porque eles vão falar de imóvel, vamos pôr como se fosse uma tabela de registro de imóveis, que hoje é um progressivo e tabelado. Então, de imóvel de 100 mil a 500 mil vai ser 2%. Eu estou dando aqui exemplos que com certeza vai ser muito mais o percentual. Então, isso tende a mudar, isso tende a majorar bastante também. O que muda hoje também na questão de ITCMD então, eu, Marisa, tenho uma empresa aqui em São Paulo, então vamos falar pessoa física, tenho um imóvel em São Paulo. Se eu morrer na Bahia, o ITCMD hoje, que tem que ser cobrado no inventário e pago, é da onde é o imóvel da Marisa, onde é o patrimônio da Marisa. Então, vai ser cobrado o ITCMD de São Paulo. É assim que é hoje a vigência disso. Oi? Exterior também vai ter uma certa discussão aí agora na mudança, tá? E aí, assim, vai mudar o quê? Se meu imóvel é em São Paulo e eu morri na Bahia, vai mudar que o inventário, o ITCMD, tem que ser recolhido no estado do último domicílio do falecido. Isso para imóvel, estou falando, né? Pessoa física. Agora, se eu tenho uma empresa, tenho cotas, ali nós estamos falando de domicílio fiscal, não entra nessa questão também. Então, há uma preocupação, porque tem estados que hoje cobram mais, a gente sabe, né? E há um certo perigo nesse sentido. Então, muita gente fica preocupada com isso. É claro que o caso aqui, a maioria, acho que são de São Paulo, imóveis tem imóvel fora, tem fazenda, enfim, mas que estão na empresa. Então, isso não impacta para quem já está com a empresa. Então, isso também facilita para a gente, tá? A holding evita conflitos futuros, né? Um deles, briga entre os próprios herdeiros, a gente sabe disso. Porque ali, na holding, eu estou fazendo o que eu quero. Meus filhos vão ter que respeitar aquilo que eu quero, a minha vontade. Depois que eu falecer, eles mudam, eles fazem o que eles quiserem. Mas enquanto eu sou
ainda que não dona das cotas, mas sou usufrutuária, tenho poder de administração, tenho usufruto do imóvel, tenho mandato, posso fazer o que eu quiser, é o que vai ser a minha vontade. Deixar claro para vocês que, eu pus aqui due diligence, que era para eu lembrar de falar o seguinte, sempre quando a gente faz uma holding, ou ainda nesse planejamento sucessório, eu, por uma cautela, tiro certidões de todos, né? Por quê? Tem gente que quer se valer de colocar imóvel numa empresa, achando que tem um processo, vou pôr na empresa, tô bonita, não vou correr risco. É uma fraude, né? Isso não existe. Eu jamais vou falar para vocês que a holding blinda o patrimônio de vocês. Blindagem é uma palavra que a gente não pode falar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas eu consigo, quando eu falo aqui, evitar conflitos futuros, eu vou voltar no Pedro, lá atrás, que eu mostrei para vocês desesperado. Eu poderia evitar. Então, o pai dele, que é o senhor José, poderia evitar que chegasse nessa situação, porque eu dei as cotas, eu pus todas as condições, cláusulas restritivas e tudo mais. O Pedro, com a empresa hoje que ele está, que pode acontecer, todo mundo é empresário aqui, todos sabemos que pode ter uma trabalhista, pode, enfim, ter algumas contingências aí, mas aí não vai chegar nas cotas da empresa, não vai chegar naquele imóvel. Então, eu evito já, nesse planejamento, já prevejo, já deixo realmente segregado o patrimônio nesse sentido. Então, evita muito nisso. Agora, não adianta, eu tenho processos no meu nome, tenho trabalhista, estou devendo imposto de renda, não adianta, eu queria montar uma empresa, pôr meus imóveis lá, achando que eu vou ficar livre, não vai. Inclusive, vai ser caracterizado uma fraude, aí vai ter uma questão criminal com relação a isso, inclusive, tá? E aí eu entro aqui, eu posso proteger o patrimônio, que é isso, evitar que aconteça o que aconteceu com o Pedro, porque o Pedro, no fim, é claro, a gente resolveu, ele teve que resolver as questões, pagar os processos trabalhistas, mas nisso ele já ficou numa situação desconfortável com os irmãos, porque aí eu, como advogada que estava fazendo assessoria de quem estava comprando, tive que fazer ele resolver e pagar os processos, né, enfim, porque o patrimônio dele todo estava ali comprometido, não tinha como. Mas aí, fazendo um planejamento, você protege, você consegue fazer essa proteção patrimonial. E aí, deixando claro para vocês que estamos aqui falando de holding. Hoje, era especificamente para isso, porque vocês são todos, a holding cabe para 100% de vocês aqui. Mas a holding, ela é uma das ferramentas para planejamento patrimonial. Temos outras ferramentas, que inclusive pode ser feito com a holding. Então, eu tenho dinheiro, não vamos pôr dinheiro na holding, a gente sabe, todo mundo, a própria Sistec, ela também, quando a gente faz uma reunião com o cliente e fala disso, ela na hora já fala, não. Mas a gente pode fazer um seguro de vida, eu tenho como favorecer um herdeiro que eu queira, uma outra pessoa. Hoje o seguro de vida ainda não entra em inventário, não é tributado, ainda. Assim como a previdência privada. Não a PGBL que é paga, mas a VGBL. Por enquanto, também. Então, eu tenho como manejar algumas coisas. Posso fazer testamento, posso doar o imóvel em vida, ao invés de fazer uma holding. Vai depender. Tem um imóvel só, que não tem operação, enfim. Por isso que a gente repita aqui. É caso a caso, a análise é feita caso a caso. Tá? E é isso. E aqui é o senhor José, pai do Pedro, que aí ele saiu da morada da paz dele, aqui, depois de tudo isso que a gente falou, ele veio aqui para dar um recado para vocês. Não percam tempo, façam a holding. Obrigada. Alô? Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que ficou claro aí as funcionalidades da holding, para que serve, como a gente vai utilizar e como vocês aí têm que fazer uma reunião familiar para que vocês sigam com o planejamento de vocês. A gente aguarda o contato para que a gente desenvolva o planejamento em conjunto aí com a Marisa, desde a estruturação inicial até a questão sucessória. Muito obrigado aí pela presença de vocês.